Bem, malta, estou outra vez aqui no início do vídeo para explicar o que é que vai acontecer ao longo deste vídeo. No vídeo decidi reagir às sociedades e culturas do Brasil. Já sabem, este vídeo vai ficar aí na descrição caso algum de vocês queira ver o vídeo novo. Outra coisa, peço desculpa porque eu ontem disse na comunidade que hoje iriam sair dois vídeos, mas eu só vou conseguir postar o vídeo que é este que vocês vão ver agora. Portanto, peço desculpa por isso, mas eu não vou ter tempo para gravar o segundo. Outra coisa, peço desculpa pelo eco, porque ainda não fiz mais nada relacionado ao eco. Eu vou tentar o mais rápido possível trabalhar no eco para que não haja este barulho de fundo. Outra coisa, passem na descrição que há lá coisas muito importantes, tal como o Instagram, server Discord, página de Facebook, muita coisa que se vocês me seguirem ou deixarem like ou entrarem no server Discord, que me vai mesmo ajudar muito. Deixem o like neste vídeo e subscrevam o canal, que é muito importante. Mas isso, malta, vamos então ver o vídeo. Boas, malta, como é que é? Tudo fixe? Ok, malta, no vídeo hoje trago-vos aqui mais uma react. E a react hoje vai ser às sociedades e culturas do Brasil. Já sabem, este vídeo vai ficar aí na descrição caso algum de vocês queiram ver o vídeo de novo. Mas antes de continuarmos o vídeo, quero que me sigam no Instagram, está a aparecer agora aqui na tela. Está também um link na descrição onde vocês podem passar por lá, clicar nesse link que vos leva diretamente para o meu perfil do Instagram. Clicam em seguir e está feito. É uma coisa que demora tipo 5 segundos e vão-me ajudar mesmo muito. Parecendo que não, mas vão-me ajudar muito. Outra coisa, deixem like neste vídeo e subscrevam o canal se vocês ainda não são inscritos, porque mais de 85% das pessoas que assistem os meus vídeos não são subscritas. Portanto, tu que estás a ver este vídeo, se ainda não é subscrito, subscreve o canal que vais-me ajudar mesmo muito. E deixa like neste vídeo que é para recomendarmos este vídeo ao máximo. Ou seja, quanto mais likes este vídeo tiver, mais o vídeo será recomendado, melhor será para a evolução do canal, melhor será para mim e para vós. Mas é isso, malta, vamos então ver o vídeo. O Brasil é um país de muita diversidade, e estão presentes aqui tradições culturais e religiosas de várias partes do mundo. As palavras que usamos aqui têm origens de idiomas latinos, árabes, tupis, bantus e etc. E claro, a diversidade brasileira também conta com culturas e tradições originadas no nosso próprio território. O Brasil que existe hoje não existia no período colonial, afinal, não existia o Estado brasileiro, já que as instituições eram comandadas por Portugal. A palavra brasileiro significava comerciante de pau-brasil, e ninguém dizia que seu país era o Brasil. Mas se não eram brasileiros, o que eles eram? Os filhos e netos de portugueses continuavam se considerando portugueses. Os descendentes de indígenas e africanos que se integraram como pessoas livres na sociedade colonial também buscavam ser vistos como portugueses. Foi o caso, por exemplo, de milhares de indígenas da Amazônia, que durante o século XVIII reivindicaram que a lei os considerasse tão portugueses quanto os brancos. Isso acontecia porque a lei portuguesa dava algumas garantias a quem era súdito, tipo ser livre. Então, na sociedade colonial, a maioria da população livre se considerava portuguesa. Ao mesmo tempo, povos indígenas e comunidades quilombolas que mantinham muito de suas tradições. Os escravizados também Exato, mas o que ele falou aqui, que muitos dos índios queriam ser considerados portugueses. Provavelmente, quase a certeza, era porque, sendo considerado português, como ele disse, iriam ter mais liberdade, e naquela altura era o que eles queriam, porque basicamente os índios, quando Portugal chegou ao Brasil, usaram-nos basicamente como escravos, só que depois, entretanto, ainda foram buscar mais escravos a Angola e isso, mas é isso. Mantinham a sua cultura. O Quilombo de Palmares só pode reinventar as tradições africanas da América porque a memória dessas tradições tinha sido preservada ao longo do tempo. Mas o Brasil não surgiu nem das comunidades indígenas, nem das comunidades quilombolas. Ele nasceu da empresa colonial portuguesa, que forçou a integração de populações muito diversas entre si. A sociedade colonial era muito mais diversa do que a ideia de que o Brasil se formou por 3 grupos, indígenas, africanos e europeus. Para começar, nenhum desses grupos representa uma única cultura ou tradição. Os europeus que vieram não foram só portugueses. Ao longo da colonização, o Brasil foi disputado por espanhóis, franceses, ingleses e holandeses, sem falar nos estrangeiros que vinham para cá aliados aos portugueses, como foi o caso de muitos padres italianos e outros países, ou ainda de judeus convertidos ao cristianismo em toda a Europa. Os africanos e os povos indígenas também não formavam apenas 2 povos. Ambos tinham culturas e formas de organização muito diversas, e que se transformaram ao longo do tempo com muitas variantes.
semelhantes. Em cada parte do país, a relação entre indígenas, quilombolas e colonizadores se deram de um jeito, e é justamente essa diferença entre as regiões do país o outro aspecto importante da diversidade brasileira que tem origem na história da formação colonial. A gente já viu ao longo dessa série como a colonização começou nas áreas que produziram açúcar para o mercado europeu, onde surgiram as primeiras cidades. Mas a empresa colonial portuguesa foi muito além do açúcar e, em torno dela, outras atividades foram surgindo, dando origem a sociedades diversas. Vamos então olhar como esses tipos de Brasil começaram. No primeiro século de colonização, o século XVI, os portugueses estabeleceram grandes engenhos de açúcar em alguns pontos do litoral nordeste e do sudeste, com destaque para Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro. Mas, para manter a produção de açúcar era preciso alimentar as pessoas, e, com isso, se formaram regiões produzindo outros alimentos em torno dos canaviais. Indo mais longe para o interior, surgiram as grandes pastagens do sertão nordestino. Cada avanço da empresa colonial era um avanço sobre territórios que já estavam habitados por indígenas e quilombolas, e por isso que esses avanços foram acompanhados por diversas guerras. A maior delas foi conhecida como a Guerra dos Bárbaros, e aconteceu na mesma época da Guerra contra Palmares, em outra região do Nordeste. Também neste caso, foram os bandeirantes paulistas que se deslocaram até lá para derrotarem os indígenas. A colonização de São Paulo começou com missões para garantir a aliança dos povos indígenas da região. É que essa era uma região densamente povoada desde muito antes da chegada dos portugueses, já que os rios permitiam fartura de alimentos e boa comunicação com um imenso território. Exato, malta. O que ele acabou de dizer, que os rios eram muito importantes. Tipo, é verdade, porque os rios era mais fácil, tipo, transportar várias coisas de todos os países, tipo, de uma região para outra, através dos rios. Era muito mais secreto e até muito mais rápido. De missão religiosa, São Paulo rapidamente virou o mais importante centro de escravização de indígenas do Brasil, organizando expedições do Paraguai à Amazônia. A escravização de indígenas e quilombos pelos bandeirantes serviu para estabelecer os primeiros engenhos, não só em São Paulo, como também no Rio de Janeiro. O atual sul do país teve seu litoral disputado por portugueses e espanhóis, em guerras feitas para definir onde ficaria a fronteira entre as duas empresas coloniais. Ao mesmo tempo, o interior da região era disputado por bandeirantes e padres missionários, que se aliaram aos indígenas para resistir à escravização. Nos atuais Rio Grande do Sul, o Uruguai e a Argentina, surgiram grandes campos ocupados por bois que foram soltos e se reproduziram livremente, com isso começando a economia estancieira do sul do país. Esta que foi a base econômica da elite gaúcha até a Era Vargas. Os atuais estados do Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins e Rondônia começaram a ser colonizados por bandeirantes paulistas, em busca de ouro e indígenas para escravizar. No caso de Minas Gerais, a maior reserva de ouro já encontrada na história da humanidade até então. Mas o ouro e os diamantes também estão na origem de todas essas regiões e foram mercadorias muito importantes para a empresa colonial portuguesa. E, como essa exploração de ouro e além do Tratado de Tordesilhas, Portugal negociou com a Espanha a posse do interior, mantendo em segredo suas riquezas. Além da expansão das bandeiras para o sul e centro-oeste, eles também vinham avançando na Amazônia. Lá, a colonização começou com a fundação de fortificações para afastar os concorrentes europeus. A partir dessas fortificações da Amazônia, a empresa colonial foi descobrindo riquezas que podiam ser exploradas, conhecidas como drogas do sertão. Eram drogas, temperos e remédios que os indígenas usavam há muito tempo e que passaram a ser consumidas na Europa, gerando novos mercados. Quando Portugal negociou tratados com a Espanha, procurou manter a posse sobre os territórios que ficavam entre os dois maiores rios do continente, o Amazonas e o Prata. Na época, o que hoje é o Uruguai era um território disputado por Portugal e Espanha, conhecido como Bando Oriental ou Província Cisplatina. O interesse de Portugal na região era principalmente o de estender seus domínios até a margem do Rio da Prata, para impedir que ele fosse da Espanha. Controlar os rios do Amazonas e do Prata era importante porque eles davam acesso ao interior, numa época em que era muito difícil viajar por terra. Portugal conseguiu boa parte das suas pretensões, mas não a Banda Oriental, ou seja, o Uruguai, que continuou sendo disputado por muito tempo. Com a assinatura dos tratados, o Brasil nos mapas europeus ficou com um formato próximo do atual, mas eram pequenas as regiões administradas por Portugal e imensos os territórios indígenas. Além disso, cada uma das regiões ocupadas por Portugal formava uma sociedade diferente. Claro que havia muitas coisas em comum, a começar pelas instituições portuguesas, que exerciam poder sobre todas as populações que conseguia alcançar. Onde chegavam os Malta, o que eu vou dizer não é nada sobre o vídeo,
Pá, provavelmente se calhar vocês devem estar se calhar a achar um bocadinho seco eu não estar a falar, mas quando este tipo de vídeos, quando existe um narrador, eu prefiro ouvir o vídeo todo e não fazer muitas paragens e depois comentar e dar a minha opinião no fim, do que andar sempre a parar o vídeo e a dar opinião e a falar. Portanto, prefiro tipo ver o vídeo todo, tentar perceber o vídeo todo e depois sim no fim dizer a minha opinião do vídeo e do conteúdo do vídeo. Portugueses instalavam uma igreja, uma câmara municipal, uma cadeia, um quartel e todas as instituições que serviam para organizar suas sociedades em moldes portugueses, mais adaptados para cada lugar. Em todas as regiões estavam presentes, em alguma medida, africanos e europeus. E em todos houve miscigenação, mas cada uma dessas sociedades teve sua história antes do Brasil virar uma única nação. É isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe, deixa seu like aqui embaixo. Se não gostou, deixa seu dislike e deixa seu comentário, explica porque se não gostou, a gente pode fazer uma melhoria no futuro. Lembrando que se você quiser entrar em contato com a gente... Bem, malta, em relação ao vídeo, acho que eu não tenho mais nada a dizer, agora só está a falar, tipo, em relação ao canal. Mas o que é que eu tenho a dizer em relação ao vídeo e depois ao conteúdo do vídeo? Em primeiro lugar, quero dizer que o vídeo está muito bom, acho que é mais um narrador incrível, acho que sabe explicar, quer dizer, não acho, tenho a certeza que sabe explicar as coisas, pelo menos eu percebi tudo o que ele quis explicar e o que ele quis demonstrar com este vídeo. Um vídeo muito bem organizado, pá, um vídeo de 7 minutos onde explicou tudo o que é preciso saber sobre as sociedades e as culturas do Brasil. Em relação ao conteúdo do vídeo, eu acho que Portugal, quando descobriu o Brasil, sempre quis ser sempre o topo, ou seja, sempre quis estar lá em cima e representar-se como, ok, eu descobri isto, descobri aquilo, fabriquei isto, fabriquei aquilo, trouxe isto. Portugal sempre foi assim naqueles tempos. Ainda hoje em dia, vocês brasileiros fazem aquela piada do cadê o meu ouro, ou roubou o meu ouro, essas piadas tipo há uns anos atrás, basicamente, porque foi basicamente nesta altura que Portugal começou a levar o ouro começou a trazer o ouro para Portugal, e pelo que eu percebi aqui, lá está, daí veio o nome Minas Gerais, o ouro estava mais focado em Minas Gerais, a maior parte do ouro foi de lá retirado. Mas é isso, malta, acho que é um vídeo muito bom, um vídeo que se percebe completamente tudo o que nós queremos saber sobre este conteúdo deste vídeo. Mas já sabem, malta, este vídeo vai ficar na descrição caso um de vocês queira ver o vídeo de novo. Se quiser deixar o vosso like, apareça inscrito e inscreve. Eu só fui. Obrigado.